boa noite, irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo reine sobre nós, amém? Vamos cultuar, vamos adorar ao Senhor, que bom que você está conosco, nós vamos estar neste momento buscando a presença de Deus. Eu espero que você consiga, no ambiente do teu lar, estar se concentrando, se colocando diante do Senhor. Nós vamos iniciar este momento na leitura do Salmo 29, é um salmo que nos convida à adoração, nos convida a estar na presença de Deus. A presença de Deus é maravilhosa, a presença do nosso Deus é tudo o que precisamos. E o Salmo 29 diz assim: atribua ao Senhor, ó filhos de Deus, atribua ao Senhor a glória e a força, atribua ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele faz o Líbano saltar como bezerro e Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo clama glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Amém. Que a voz do Senhor seja intensa, forte, como diz o Salmo 29, e que nós possamos estar diante desse Deus e da sua voz poderosa, ouvindo a voz do Senhor. O culto é o momento onde nós nos reunimos, ou, segundo Karl Barth, um teólogo americano, é onde o povo ouve a Deus. E eu gostaria de convidar você a perceber a presença do Senhor. Nós vamos orar, perceba que Deus está presente. Ele está aí na tua casa, Ele está com você, Ele está conosco, Ele está neste momento aqui. Nós estamos diante dEle, em momento de oração, depois nós vamos louvar a Deus com canções. Perceba a presença do Senhor em meio às canções, em meio aos louvores. Depois nós vamos ler e meditar na palavra do Senhor, hoje com a palavra sobre o tema vida pós-Covid. Nós vamos falar da vida depois da quarentena e nós convidamos você a estar em todo momento na ciência de que você está diante de Deus, está diante do Todo-Poderoso, está diante daquele que é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Vamos orar? Nós vamos orar neste momento, logo em seguida nós vamos ter o momento de louvor que os irmãos prepararam para que a gente possa cantar juntos diante do Senhor. Falemos com Deus. Pai, muito obrigado pela vida, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela nossa comunhão, muito obrigado pelas inúmeras vitórias que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos recebe na tua presença. Obrigado, Pai, porque o Senhor é Deus sobre nós e nós podemos ouvir a tua poderosa voz. Agora, Senhor, nós te pedimos que a tua presença seja marcante, seja significativa, seja intensa, que nós possamos desfrutar desta hora, glorificando o teu nome, exaltando ao Senhor, ouvindo a tua voz. Pai amado, toma conta de cada irmão, de cada irmã, que neste momento o teu mover, a presença do teu Espírito, seja uma realidade palpável em nosso meio. Nós queremos te adorar, queremos te bendizer e convidamos o Senhor para nos agraciar com a tua santa presença. Oramos, pedimos a tua bênção, oferecemos este culto ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Vamos louvar com cânticos espirituais.
Homem de guerra, Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Homem de guerra, Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Quem é como o Senhor entre as terras e sobre a terra? Que me livra do mal, que me dá poder para guerrear. Homem de guerra, Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Homem de guerra, Jeová. Pelo Senhor marchamos sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar no canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória, e nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar no canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Vamos louvar a Deus. Esse Deus soberano, Deus controlador dos céus e da terra, o Deus que está no controle de todas as coisas. Apesar dele ser tão grande, ele nos amou, ele te ama, ama a mim e a você. Ele mesmo sendo tão grande, ele se preocupa com cada um de nós. Vamos louvar a esse Deus. Tu és soberano sobre a terra, Senhor. Sobre os céus, ele é o Senhor absoluto. Deus tremendo que nós servimos. Louvemos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor.
te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Deus soberano, sobre os céus Ele é Senhor, mas nos ama. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Grande é o Senhor. Grande É o Senhor e muito digno de louvor. Da cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. grande É o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Eu cantarei. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não quantidade morramos, podes assim dormir.
quando a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, e sejam encabelado o mar. A ira dos homens, do gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Mestre, tão grande a tristeza, não tenho de consumir. A dor que perturba minha alma, eu não lhe sucumbir. De ondas do mar que me engolem, quem me virá valer? Oh, não tardes, ó mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, e sejam encabelado o mar. A ira dos homens, dos gênios do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica ao meu lado, bom mestre, dono da terra e céu, e contigo eu irei bem seguro no porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, e sejam encabelado o mar. A ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Glória a Deus, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Que bom cantarmos, louvarmos ao Senhor, estar na presença dEle, sentir a sua presença, declarar a nossa fé. Isso é maravilhoso. E nós agora vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos. Nós louvamos a Deus porque os irmãos têm permanecido fiel neste momento que não estamos nos reunindo, né? Continuam contribuindo e a igreja continua, então, tendo sua estabilidade econômica. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos e pedimos que os irmãos continuem firmes nesse propósito de manter o trabalho do Senhor através da sua contribuição. Nós vamos agradecer a Deus e consagrar esses dízimos, essas ofertas que foram transferidos. Se você tiver alguma dificuldade, entre em contato conosco, embaixo aí no nosso vídeo, você tem aí a agência, a conta para você poder fazer a transferência mais prática, né? Ou até o depósito.
E alguns irmãos, com dificuldade nisso, têm vindo até a igreja e entregado seu dízimo e sua oferta. Eu quero lembrar que a Rosana está de férias. Se você for fazer isso, liga para mim para que eu possa estar te atendendo, porque nem sempre eu estou aqui na igreja. Na maioria das vezes estou. Vamos orar? Ó Pai, nós queremos te agradecer por poder louvar o teu nome, glorificar a ti. Que bom, Senhor, cantar louvores na tua presença, declarar a nossa fé, bendizer o teu santo nome. Obrigado, porque sabemos que o Senhor acalma a nossa tempestade, o Senhor nos dá paz no coração. Agora, Senhor, queremos neste momento consagrar nossos dízimos, nossas ofertas, que entregamos durante essa semana para serem usados, ó Pai, no templo, nos gastos aqui no templo. Que o Senhor, ó Pai, possa multiplicar esta importância para que ela, ao ser usada, exalte, glorifique e engrandeça o reino do Senhor. Também pedimos, nesta hora, abençoa financeiramente os teus filhos. Abençoa para que eles possam ter e terem abundância. Abençoa para que eles não sejam, Senhor, pessoas mesquinhas, pessoas que tenham amor exagerado ao dinheiro, mas que sejam pessoas que tenham uma visão liberal, de ajudar o próximo, de abençoar as pessoas. Pedimos que o Senhor nos ajude a saber lidar com aquilo que o Senhor tem confiado a nós. Ajuda-nos a não esbanjar, a não usar de forma indevida, que possamos ser sábios, ó Pai, na administração daquilo que o Senhor tem confiado a nós. Abençoa, Senhor, a nossa vida financeira, para que possamos ser instrumento de bênção na vida de todos que estiverem ao nosso redor. E aqueles que estiverem desempregados, aqueles que estiverem afetados, ó Pai, nas suas rendas por causa desta pandemia. Senhor, em nome de Jesus, socorre estas vidas, põe a tua mão, dá que elas tenham o pão de cada dia. Pedimos a tua bênção, pedimos o teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, nós temos alguns avisos. Um deles muito importante, presta bastante atenção. Nós temos tido dificuldade para transmitir o culto neste horário. A gente entende que muitas igrejas estão fazendo isso nesse período das 6 até as 8 horas da noite. E isso tem nos trazido alguns transtornos. Hoje, por exemplo, não conseguimos entrar no YouTube. Estamos transmitindo pelo Facebook e estamos transmitindo pelo nosso site, www.ipidguarujá.org, www.ipidguarujá.org. Então, por causa disso, nós vamos fazer uma tentativa de transmitir o culto domingo que vem às 5 horas da tarde. Então, ao invés de fazermos às 19 horas, nós vamos fazer às 5 horas da tarde. E convidamos você a participar do nosso culto nesse novo horário em função deste problema que estamos tendo da transmissão, que acaba tendo um sinal não muito bom, acaba cortando e a gente quer ver se a gente consegue resolver. Também queremos informar os irmãos que, por enquanto, a nossa igreja não vai estar abrindo o seu templo para que possamos ter cultos públicos. Estamos fazendo o projeto para que isso aconteça gradativamente, dentro de uma responsabilidade muito grande. Conversamos com o conselho essa semana e nós achamos por bem, como conselho da igreja, que ainda não. Até porque, irmãos, nós não poderíamos autorizar pessoas que têm possibilidade, que estão em condições de risco para o Covid-19, que seriam todas as pessoas que estão acima de 60 anos, que têm problemas cardíacos, problemas de hipertensão, problemas de diabetes. Você já pensou? Na nossa igreja, que tem a terceira idade como ponto forte, nós não íamos abrir para quase ninguém. A igreja está... Então, nós vamos fazer isso gradativamente. Então, estamos planejando. Se Deus nos permitir, mês que vem, a gente vai estar fazendo isso para a glória do Senhor. Tá bom? Bom, outra coisa também, uma decisão do conselho,
que caberia o vice-presidente trazer esse aviso, mas em função do Covid, o Conselho, eu pedi para o Conselho a minha permanência por mais 2 anos, o Conselho pediu para mim que eu permaneça por mais 2 anos aqui. Então, a igreja nossa está acertada na permanência do seu pastor para 2021 e 2022. Então, nós seguimos aqui nos nossos projetos, no nosso trabalho, entendemos que esta é a vontade do Senhor. Tenho tido um relacionamento com o nosso conselho muito agradável, são meus irmãos em Cristo, e nós estamos trabalhando junto em prol da causa do Senhor. Então, louvamos a Deus por esse bom relacionamento, estamos há 2 anos e meio, vamos completar 3 anos juntos, e vamos mais 2 aí para frente, e depois a gente vai conversando e vemos o que Deus tem para nós. Amém? É isso. Vamos para a palavra de Deus? Quero enfatizar aqui que nós estamos com o site, né? O site é uma novidade, IPI de Guarujá, www.ipidguarujá.org. Você pode assistir o culto por lá também, tá? Se você quiser, lá também, quando o culto está ao vivo, é uma opção para você. Então, nosso site está no ar e você pode usá-lo, tá bom? Vamos para a palavra de Deus? Vamos meditar na palavra de Deus? Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Nós vamos ler daqui a pouco, deixa aberto aí no versículo 9, Gênesis 6, 9. Hoje nós vamos falar do episódio da primeira quarentena que temos registro na palavra de Deus, que foi a quarentena do dilúvio, né? Quando Noé e sua família e todos os animais ficaram confinados dentro de uma arca por muito tempo. Então nós vamos usar este momento da quarentena, aliás, hoje nós vamos falar sobre o fim da quarentena, com mais ênfase, para meditar na palavra de Deus. Eu gostaria de estar pensando aqui com os irmãos, quando tudo isso acabar. Vamos fazer um exercício mental? Vamos para 2021, janeiro de 2021. A gente vai olhar para trás e dizer assim, acabou. Covid-19 já não é mais ameaça mundial. E a vacina já está prestes a ser usada, sendo usada em muitos países. O tratamento evoluiu bastante e temos eficácia. Então, graças a Deus, Covid-19 agora é passado. E nós vamos estar, então, na nossa caminhada. Janeiro de 2021, o Guarujá vai estar abarrotado de gente que vem para as nossas bonitas e belas e maravilhosas praias. Nós vamos estar naquela muvuca toda, recebendo parente, nos confraternizando. Tá bom, passou, vencemos. Aquela notícia de fevereiro de 2020, que a Organização Mundial da Saúde deu, ela agora é passado. Não estamos mais em pandemia. Estamos todos livres para andar pelas ruas. Mas e aí? O que ficou? O que mudou? O que gerou em nós o fim da pandemia? Ora, olhando para a Arca de Noé, aqui em Gênesis, está com a Bíblia aberta aí? Capítulo 6, mantenha aberta aí, já vamos ler. O que mudou depois que acabou o dilúvio? Claro que o dilúvio foi algo catastrófico e a humanidade foi praticamente dizimada. Sobrou a família de Noé com os seus filhos Sem, Cão e Jafé. Então, o que foi a vida pós-dilúvio e o que é a vida pós-Covid? Nós queremos traçar aqui um paralelo e, é claro, considerando que somos cristãos, considerando então o Novo Testamento, e a gente quer traçar esse paralelo para a gente pensar numa vida pós-Covid, assim como talvez, quem sabe, algumas gerações pensaram na vida pós-dilúvio, depois da quarentena. Será que nós vamos ser os mesmos? Será que nós vamos ter aprendido alguma coisa? Eu espero que sim. Eu espero que esse momento tão difícil não tenha acontecido à toa, que este momento tão penoso, que nós não temos registro na história de tamanha gravidade, temos aí a gripe espanhola, 1920, na década
de 20 que é a mais semelhante a essa, mas na nossa realidade, desta geração, nunca ninguém tinha vivido algo tão pesado, tão difícil, que ainda está se estendendo e tem resultados e tem consequências até este momento. E isso tudo tem que nos ensinar, mas ensinar bastante. Tem que nos enobrecer como população mundial, aqui no Brasil, como brasileiros. É preciso que a gente tenha olhos para isso, olhos para essa realidade e que a gente nunca mais esqueça. Nós tivemos aí nos lembrando da Segunda Guerra Mundial e quantos vídeos, quantos documentários falando sobre o Holocausto. Nós não podemos esquecer o que foi a Segunda Guerra Mundial, irmãos, porque nós não podemos esquecer o que aconteceu e novamente viver aquele terror. Nós não podemos mais permitir que pessoas loucas, como foi Hitler, pudesse provocar uma situação tão grave que foi a Segunda Guerra Mundial. Eu creio que agora, muitos anos depois da Segunda Guerra Mundial, nós estamos ainda pensando sobre ela. Da mesma forma, nós queremos que este momento nunca mais seja esquecido, que 2020 fique no nosso calendário, não porque foi triste, não porque foi penoso, não porque causou grandes danos e tivemos notícia de muita morte, mas porque nós queremos, ao lembrar, tomar lições preciosas, sermos melhores, sermos capacitados por uma nova realidade. E à luz da palavra nós podemos fazer isso. E nós, como povo de Deus, deveríamos encabeçar este memorial do Covid-19 que nós vencemos para a glória do Senhor. Muito bem, vamos traçar alguns paralelos entre a dilúvio, Covid-19 e o que está sendo a vida pós-Covid. Eu já estou sonhando lá com o momento em que tudo estiver aberto e nós pudermos ter mais liberdade para nos abraçar, nos beijar, nossos cultos acontecendo no nosso belo e arrumado templo e nós vivendo a comunhão gostosa que a gente está com muita saudade. Eu já estou deslumbrando este momento. Tá, e quando estivermos lá, o que é que nós gostaríamos que estivesse acontecendo? 3 coisas eu gostaria de evidenciar aqui com os irmãos. Vamos lá, está aberto aí? Gênesis 6, vou ler do verso 9 ao 13 e vamos ver a primeira coisa. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos. Sem, Cão e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Muito bem, irmãos, a primeira lição que nós não podemos esquecer e que deve ser sempre lembrada, deve ser sempre vivida, é que nós precisamos ter consciência do nosso pecado. O que levou a acontecer o dilúvio? O pecado da humanidade. E por que estamos vivendo esta situação da pandemia? Porque o coronavírus está causando grande estrago no nosso planeta. Por que estamos aí nessa luta contra essa enfermidade que é o Covid-19? Por causa do pecado. Irmãos, nós precisamos levar a sério essa questão. Nós vivemos num tempo em que pastores que pregam a questão do pecado estão sendo ignorados e não tem ibope nas suas igrejas. As pessoas querem, viciadas em seu bem-estar pessoal, fazer de Deus um Deus escravo dos seus prazeres. Isso não existe, isso não é cristianismo.
nós temos que o tempo todo lembrar que somos pecadores. A confissão dos nossos pecados, ela é importante, ela é terapêutica, ela tem algo para nos abençoar. Quando verificamos que somos maldosos, egoístas, que somos avarentos, que somos ambiciosos, que não somos bons nos nossos relacionamentos, que estragamos a nossa vida e a nossa caminhada, e Deus tem permitido que muitos problemas venham. Não é só o Covid-19 não, irmãos. É todo o nosso problema político aqui no Brasil, é toda a crise que as igrejas têm enfrentado, é todos os problemas de casamentos arrebentados, separações, são todos os problemas que nós temos com nossos filhos, com o atrito entre as gerações. Sabe o que é isso? É fruto do nosso pecado. É fruto do nosso erro. Na Bíblia, irmãos, nós temos inúmeros textos que mostram pessoas arrependidas. Nós podemos nos lembrar de Davi, que com seu coração amargurado, quando, através do profeta Natã, ele tomou consciência do seu pecado, do adultério que cometeu com Betseba. Então ele escreve o Salmo 51 e ele bate no peito dizendo: eu fui concebido em pecado minha mãe me gerou, eu sou um homem que tem, a minha pecaminosidade é uma realidade diante de mim. Nós podemos ver Neemias, quando ali no capítulo 1 recebe a notícia de que a cidade de Jerusalém tinha sido destruída, e ele jejua e ora, e ele registra no livro de Neemias a sua oração, e ele confessa o seu pecado, o pecado do seu povo. Irmãos, o Covid-19 existe, nossos problemas existem, as doenças existem, as deformidades existem, os problemas de briga e política existem. Sabe por quê? Porque somos pecadores. Precisamos ter mais consciência do nosso pecado, precisamos fazer mais autoanálise, precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós, mostrando os nossos defeitos. O cristão que se acha melhor que os outros, o cristão que não percebe o quanto ele está machucando as pessoas, o quanto ele está cometendo pecados, ele não cresce, ele não está em sintonia com o Espírito Santo, ele não tem visão da palavra de Deus, ele não está conseguindo enxergar a distância que existe entre o varão perfeito, que é Cristo Jesus, e ele. Paulo, o grande servo de Deus, pregador da palavra, um homem consagrado, ele diz lá no capítulo 7 de Romanos: miserável homem que sou. Ele declara o seu pecado, ele fala da sua pecaminosidade. Pedro vai dizer: aquele que disser que não tem pecado, ele está já mentindo, e ele mente contra Deus. Irmãos, é preciso ter seriedade diante do nosso pecado. E eu espero que depois do Covid nós possamos nos lembrar disso. Se você ler os textos depois da Arca de Noé, você vai ver que Deus mostra que ele não vai mais destruir a terra por causa destruir a terra com água por causa do pecado do ser humano. Mas fica muito claro que foi a maldade. Nós lemos aqui a violência, a atitude de corrupção que o povo vivia naquela época que veio o dilúvio. E nós estamos vivendo todas essas nossos problemas por causa do nosso pecado, por causa do pecado da humanidade. Pastor, mas se eu tomo consciência disso, o que eu faço? Eu me torno uma pessoa padrão, eu me torno uma pessoa que luta contra o meu pecado. Eu me humilho diante do Senhor e busco uma vida santa. E quando eu falo de pecado, irmãos, não vamos cair no velho erro da igreja legalista, que ficou olhando só alguns pecados, condenando os pecados, por exemplo, da sexualidade, mas nunca enxergou o pecado do orgulho, o pecado da fofoca, o pecado das pessoas que oprimiam o seu próximo. É uma igreja que ficou sem o mover do Espírito e começou a cometer o pecado que nós chamamos de legalismo. Esse pecado também tem que ser confessado. Não é isso que nós estamos propondo.
Nós estamos propondo cabeça baixa diante do Senhor e sintonia com o Espírito Santo e dizer: Senhor, mostra, por favor, onde é que eu estou errando? Por que minha família está passando por isso? Por que a minha vida financeira está desse jeito? Por que a minha saúde está arrebentada desta forma? Por que o meu país está desta maneira? Por que a minha igreja não está caminhando de forma correta? Ó Senhor, mostra para nós onde estamos errando, porque nós queremos viver segundo os padrões da Tua vontade. Então, a primeira lição, a primeira coisa que nós não podemos esquecer, e depois da pandemia não podemos esquecer: somos pecadores, temos que vigiar, temos que ter uma consciência clara do nosso pecado. Amém, irmãos? Então essa é a primeira consciência que nós devemos ter. Vamos continuar. A segunda que eu gostaria de enfatizar com os irmãos está aqui em Gênesis, ainda no dilúvio, já no final do dilúvio, depois da quarentena do dilúvio. Então nós vamos ter lá no capítulo 8, verso 18 até o 20. Então nós temos lá Gênesis 8, 18 a 20. Abre a tua Bíblia aí, continua com a gente, ouvindo a palavra, deixa o Espírito Santo falar com você. Gênesis 8, 18 diz assim: Então Noé saiu da arca com a sua mulher e os seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves, e tudo que se move sobre a terra, saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu como holocausto, queimando-os sobre o altar. Depois da quarentena, em que por causa do pecado da humanidade houve o dilúvio, Noé vai prestar um culto a Deus e constrói um altar. A segunda importante lição que nós não podemos esquecer nunca mais, e precisamos anualmente, ao nos lembrar do que vivemos em 2020, não esquecer, é a importância do nosso relacionamento com Deus, a importância da nossa espiritualidade, de ter vida com Deus, leitura da palavra, participação na vida da igreja. Irmãos, nesse momento de pandemia, nós estamos percebendo como dependemos de Deus. Quando a gente vê as estatísticas, está certo que o nosso jornalismo abutre piora muito a situação quando dá a notícia sempre para o lado mais terrível possível para fazer notícia, para conseguir ibope. Está certo que isso acontece, mas mesmo assim ficamos temerosos, ficamos com medo. E eu, irmãos, vou arriscar aqui um palpite. Eu acredito que nestes dias de quarentena, muita gente buscou a Deus. Muita gente que não orava, orou com fervor. Muita gente que não jejuava, voltou a jejuar. Muita gente que não lia a Bíblia, foi atrás da palavra de Deus. E até muita gente ficou com saudade do culto, de estar lá na igreja com os irmãos, estar na presença do Senhor, levar a sério a nossa espiritualidade, é algo importantíssimo. Foi o que Noé fez depois da quarentena. Ele levanta um altar, faz um sacrifício e ele inicia ali um momento dizendo: Deus, eu não posso ficar longe do Senhor nem um segundo. O Senhor é a minha base, é o meu fundamento, é a minha fonte, é a minha salvação. Nós precisamos, irmãos, parar de depositar a nossa confiança no dinheiro, na nossa inteligência, parar de depositar a nossa confiança no nosso status. A gente precisa entender que estas coisas deste mundo, e o coronavírus apontou isso de forma bem clara para nós, elas se demolem, né? elas ruem facilmente, porque elas não se sustentam. O que adiantou o dinheiro para muitas famílias que foram ceifadas por essa pandemia? Muitas pessoas que, olha só os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, tem o maior número de vítimas do mundo. Não adianta nada ele ter um exército poderoso, a maior economia do mundo, tudo caiu por terra, tudo ficou sem sentido. Nós precisamos entender que a vida só é verdadeira aos pés de Jesus,
na leitura da palavra, em comunhão com Deus. É preciso, irmãos, valorizar a nossa vida espiritual. Valorizar a vida espiritual é valorizar a igreja, os trabalhos da igreja, as atividades da igreja, é ajudar a igreja a crescer, a melhorar, a ser melhor para que ela possa proporcionar às pessoas a instrumentalidade necessária para que as pessoas construam seus altares. Se você olhar para a Bíblia, depois do dilúvio, nós vamos encontrar Abraão. E quem foi Abraão? O pai da grande nação de Israel. Abraão recebe a promessa de Deus que nele seriam benditas todas as nações da terra, que vai se cumprir em Jesus Cristo. Mas eu quero te perguntar de novo, quem foi Abraão? Abraão foi um construtor de altar. Antes de Abraão armar a tenda, ele construía um altar. Assim como o seu ancestral Noé, que depois da quarentena, depois do dilúvio, constrói um altar no primeiro momento em que ele consegue sair da arca, valorizando a espiritualidade. Abraão foi um homem que valorizava a espiritualidade. Assim foi com Jacó, assim foi com José, assim foi com Daniel. Você vai ver que esta vida na presença do Senhor, esta vida de oração, esta vida de busca pela presença de Deus é muito importante, sem cairmos na religiosidade vazia, sem cairmos no ritualismo sem sentido, sem sermos tragados por uma espiritualidade que muitas vezes não é coerente com a palavra de Deus. Ora, o Senhor Jesus Cristo, conversando com a mulher samaritana, ele diz para aquela mulher: minha filha, eu estou te avisando que o dia vai chegar, e já chegou, em que o nosso Deus vai procurar as pessoas que o adorem em espírito e em verdade. A vida do cristão, irmãos, é uma vida de busca pela presença do Senhor. A gente acorda na presença de Deus, a gente caminha na presença de Deus, a gente dorme louvando e agradecendo a Deus pelo dia que tivemos. Nós precisamos, pós-quarentena, pós-Covid-19, nos lembrar sistematicamente de que Deus é a fonte, de que a base e o fundamento da nossa vida é o Senhor, e por causa disso termos sempre as nossas ferramentas, as nossas atitudes de comunhão, de espiritualidade, de disciplina espiritual, uma vida de oração bonita, intensa, significativa, leitura e estudo da palavra de Deus, vida de louvor verdadeiro, quando cantamos com o coração e com a alma, participação das atividades da igreja, participação dos projetos da igreja, que a igreja é o quê? Ferramenta de comunhão com Deus. Olha o tema do o tema deste ano, conhecendo a Deus e fazendo-o conhecido. Eu acho que Deus viu o nosso tema e falou: eu vou fazer esse pessoal me conhecer, eu vou permitir que uma catástrofe mundial aconteça e eles vão me conhecer, eles vão estar na minha presença. E eu acredito, irmãos, que muitos de nós buscamos ao Senhor. Então, se a primeira lição pós-Covid é a consciência do nosso pecado, a segunda lição é a importância da nossa espiritualidade. Mas tem uma terceira lição também muito importante no capítulo 9. Então, após o dilúvio, após essa quarentena do dilúvio, aconteceu mais uma coisa que nós podemos aprender também. Abra a tua Bíblia aí, Gênesis 9, 20 a 23. É um episódio triste, é um senão, é um momento de equívoco, mais importante que nós precisamos aprender. Gênesis 9, 20 diz assim: Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, da nação de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar para os seus irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costa para não verem a nudez do pai, cobriu-no. Esse episódio da embriaguez de Noé, alguns falam que antes do dilúvio,
o suco não fermentava. Eu não acredito muito nessa história não, porque fermentação não tem nada a ver com chuva, mas deixa para lá isso daí. Noé bebeu e ficou embriagado, provavelmente ficou desnudo dentro da sua tenda por causa da sua embriaguez. Eu posso imaginar ele ali deitado em algum lugar dentro da sua tenda. Cã, um dos filhos dele, vê isso, ao invés de zelar pela reputação do seu pai, ao invés de ter piedade do erro, do equívoco, da atitude imprópria do seu pai Noé, o que ele fez? Foi chamar os irmãos e fazer propaganda do erro de Noé. E quando ele fez isso, seus irmãos, Sem e Jafé, não entraram na dele. Foram lá, tomaram uma atitude nobre, pegaram uma capa e, sem ficar olhando para a nudez do pai, para depois o pai ficar super envergonhado com o que tinha feito, com o que tinha acontecido, foram lá e cobriram o seu pai. Esse episódio, irmãos, mostra uma terceira verdade muito importante. Se a primeira é consciência do pecado, a segunda é a importância da espiritualidade, a terceira, presta atenção aqui, é a valorização do relacionamento. Eu acho que a Covid-19, essa doença, ela está nos mostrando uma coisa muito importante. Nós precisamos muito um dos outros. Nós temos que agir em coerência e nos ajudar mutuamente. Sabe, irmãos, nós somos muito sarcásticos, muito cruéis. Nós temos um prazer muito grande em denigrir, em diminuir, em ofender, em manchar a reputação das pessoas que estão ao nosso redor. Já percebeu como nós cultivamos um ambiente de zombaria, um ambiente de maus tratos, até em tom de brincadeira, mas o tempo todo a gente não consegue se livrar do fato de que a gente quer diminuir, inferiorizar o outro com xingamentos, expressões pejorativas, brincadeiras inconvenientes, até chega ao ponto de se tornarem bullying. Ora, irmãos, depois do Covid-19, nós precisamos entender que nós somos interdependentes. Se eu não usar máscara, eu transmito para você um vírus. Se eu não lavar a mão, eu vou pegar o vírus de alguém. Nós precisamos aprender que o nosso relacionamento é coisa séria, que o nosso relacionamento é uma bênção de Deus e ele precisa ser feito com respeito, com educação. A gente não valoriza o relacionamento e aí nós temos inúmeros problemas. A gente menospreza as pessoas, machuca as pessoas, mas nós precisamos dela. A gente vê que as pessoas rapidamente nas plataformas da internet ficam falando coisas que machucam. A gente gosta demais de colocar peja, de colocar expressões que dê a outra pessoa uma qualidade negativa. Aquele lá ele é um comunista. Aquele lá, ele é um bolsonariano, ele é crente, a gente gosta de ficar colocando peja. Você quer ver os nossos repórteres, como eles amam quando eles conseguem jogar um jargão assim para que ele pegue na cabeça da gente, mesmo que ele destrua a vida das pessoas. Sabe, nós adoramos diminuir o próximo. Irmãos, isso não é atitude de cristão. O coronavírus nos mostra uma realidade muito grande que nós precisamos agir em conjunto, ter atitudes coerentes. Se um falhar, muitos vão pagar por isso. Nós também precisamos olhar para a palavra de Deus e perceber, irmãos, que ela nos aponta para a necessidade de sermos uma comunidade saudável, de termos família saudável, igreja saudável. Aliás, quem hoje pela manhã acompanhou o estudo bíblico, nós estamos estudando o ato de aprender a amar e vimos hoje que se nós queremos aprender a amar, temos que valorizar
o relacionamento nos pequenos grupos. E nós sabemos que isso tem sido algo muito difícil. Nós não temos coragem de compartilhar nossa vida com as pessoas. E muitos aí dizem assim, eu jamais vou fazer isso, pois se a gente deixar de fazer isso, nós vamos contrariar a palavra de Deus, que coloca a igreja, que coloca o relacionamento, onde 2 ou 3 estão reunidos no nome de Jesus, como instrumento poderoso de Deus. Quando lá em Atos dos Apóstolos, a igreja se reuniu e a igreja orou por Pedro, que estava preso, o chão tremeu, porque a oração da igreja é mais forte do que qualquer pessoa, porque quando nós temos comunhão, bom relacionamento, amor entre nós, irmãos, temos força para espancar as trevas, para acabar com a força do inimigo. Por isso, em nome de Jesus, na realidade pós-Covid, nós vamos sempre estar atentos à valorização dos nossos relacionamentos. Não vamos cometer o erro que aconteceu aqui, que foi o caso de Cã, filho de Noé, que vai zombar do seu pai. Se você continuar lendo o texto aqui do capítulo 9, isso vai ter um desdobramento terrível. E até hoje, lá no Oriente Médio, os cananeus brigam com os semitas. E até hoje isso se torna motivo de guerra naquele lugar por causa dessa desdenha, dessa atitude de desvalorização do próximo. Ora, o Senhor Jesus Cristo, ele sempre foi uma pessoa e mostrou para nós que nós precisamos viver em comunhão. Eu não me canso de citar João 17, do Evangelho de João, quando Jesus faz a mais linda, ao meu ver pelo menos, das orações que tem registrada na Bíblia, que é a oração onde ele pede unidade. Ele vai dizer, Pai, faz com que os meus discípulos sejam um, assim como eu sou um contigo, para que o mundo creia em ti. Então não tem espaço para desdenha, para críticas gratuitas, para diminuir as pessoas. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa boca, com o que falamos, com a maneira que falamos, com o tom que usamos. Isso é dentro de casa, isso é com os nossos filhos, isso é dentro da igreja, é na nossa sociedade. Irmãos, a vida pós-Covid, ela pode ser uma bênção. Eu até estava pensando em tom de brincadeira, dizendo assim, nós precisamos ter 2021, começar a ter assim, o dia, não sei se foi dia 22 que foi declarado a pandemia, eu acho que sim, 22 de fevereiro. Eu não sei qual foi o dia, mas precisávamos ter um dia assim, para a gente lembrar. E nesse dia a gente fazer uma celebração, para lembrar do quê? Dessas 3 coisas. Eu até fiz assim uma citação. Eu quero encerrar aqui pensando, revendo o nosso sermão, revendo essa situação da vida pós-Covid e, ao mesmo tempo, não esquecendo dessas grandes lições. E já pensou? Vamos pensar, não sei se foi dia 22 de fevereiro, depois a gente pode ver isso, mas vamos pensar, 2021 a gente vai lembrar do que passamos. E a gente vai fazer um dia não é comemoração, pode ser comemoração porque vencemos, mas um dia de memorial, o dia memorial da vitória contra a doença do Covid-19. E nesse dia, podia ser assim, ó, olha que ideia interessante, né? Tô voando aqui, né? Vou dar uma voada aqui. Das 6 horas da manhã até meio-dia, nós não poderíamos pentear o cabelo, arrumar a roupa, escovar os dentes. O tempo todo nós devíamos estar chorando e todo triste e pedindo perdão dos nossos pecados. 6 horas desse dia seria para a gente lembrar do nosso pecado. Depois, quando fosse meio-dia, a gente ia almoçar, tomar um banho, nos arrumar e nós iríamos cultuar a Deus do meio-dia até 6 horas da tarde. Do meio-dia às 6 horas da tarde a gente ia ter estudo bíblico, ia ter sermão, ia ter louvor, sem interrupção, 6 horas de celebração, para a gente lembrar o quê? Que
que Deus é central, a nossa espiritualidade precisa ser valorizada. E depois das 6 horas da tarde até a meia-noite, nós íamos fazer um grande ajuntamento e uma festa muito grande, onde nós iríamos nos abraçar, onde nós iríamos comer e ter relacionamento e comunhão, para nós nos lembrarmos da importância do nosso irmão, da importância dos relacionamentos. Que tal fazer esse dia? Precisamos até pôr um nome para ele. Ora, depois da Páscoa judaica, nós temos a celebração da Páscoa. Depois dos 40 anos de deserto, tem a festa do tabernáculo. Depois da morte de Jesus Cristo, nós temos a Santa Ceia. Então, por que não, depois do Covid-19, nós temos um dia memorial para a gente estar trazendo à memória lições importantes como essa, que é o nosso pecado, a importância da nossa espiritualidade e a valorização dos nossos semelhantes. É uma ideia maluca, mas que segue aí para a gente pensar para como a gente vai sair depois dessa. Irmãos, eu encerro aqui convidando você, não permita que... Eu já estou até pensando lá na frente, é claro, porque a gente já está vendo luz no fim do túnel, né? E não é um trem vindo na nossa direção, é uma nova realidade que se apresenta. E eu penso, nós precisamos mesmo deixar que Deus nos faça outra pessoa. Eu penso na nossa igreja aqui sendo uma igreja muito mais vibrante ainda. Eu penso na nossa família muito mais abençoada. Eu penso numa nova realidade muito mais poderosa. E a gente não pode esquecer do que aconteceu com a gente em 2020, não. Isso não pode ser apagado, porque nós sabemos que o nosso Deus está usando tudo isso para a glória do seu santo nome. Assim como diz a palavra lá em Romanos capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem do que ama a Deus. Vamos orar? Vamos nos colocar diante do Senhor e vamos pedir que a sua palavra faça efeito no nosso coração. Eu convido os irmãos para, a partir de amanhã, ao meio-dia, estarmos em oração. Todos os dias nós temos ali 15 a 20 minutos de oração, um momento muito precioso. Esteja conosco nesse momento importante e nós fazemos isso de segunda a sábado. E você está convidado para estar valorizando a nossa espiritualidade em oração conosco. Na terça-feira, às 19h30, temos a nossa reunião de oração. E no domingo, às 9 horas da manhã, nós temos nosso estudo bíblico. É isso aí. Vamos falar com Deus, nós vamos orar e logo depois nós vamos estar impetrando a bênção e encerrando este momento de culto e louvando a Deus pela vida dos nossos irmãos que puderam participar com louvores, o Flávio que está aqui com a gente, a Catherine que sempre está interagindo e nos ajudando na transmissão. Vamos falar com Deus. Ó Pai, obrigado por poder estar na Tua presença. Tua presença é santa, é maravilhosa, o Senhor é bom demais. A Tua bondade nos fortalece e nos dá condições de vencer esta batalha tão difícil que está sendo esta pandemia. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor está presente neste momento difícil, onde há enfermidade, onde há mortes, e nós estamos aqui, Senhor, encerrando este culto, pedindo, socorre-nos, ó Pai, tanto a nossa vida emocional, quanto a nossa vida familiar, assim como temos pedido sistematicamente pelo nosso país e também pedido pelo mundo, para que o Senhor nos ajude a vencer esta pandemia, para que a saúde, ela seja, Senhor, plena e não a morte. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe, ó Pai, nossos governantes e abençoe também as nossas igrejas, para que ela possa viver nessa consciência do pecado, na importância da nossa espiritualidade e na valorização dos relacionamentos. Assim como nós vimos na vida pós-dilúvio, isto acontecendo, que isso também possa ser visto na vida pós-Covid. Pai, pedimos a Tua bênção sobre cada irmão, cada lar, cada família. Toma-os nas Tuas mãos. Que esta semana seja uma semana abençoada, de vitória. Pai, nós também não podemos encerrar este culto sem Te agradecer pelas inúmeras vitórias, a melhora de várias pessoas, o Flávio que está totalmente recuperado do Covid-19, Senhor, Dona Givani que teve uma melhora considerável, e queremos Te pedir, Senhor,
por outras pessoas. Te agradeço também pela melhora, Senhor, da Jussara, que ficou 20 dias numa UTI, a minha prima lá de Martinópolis, e que agora está na sua casa em recuperação. Louvamos o teu santo nome, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, tem nos atendido de forma maravilhosa. O teu povo tem te buscado e o resultado tem sido bênção. O Senhor é bom, a tua bondade dura para sempre. Pai, agradecemos, pedimos, colocamos tudo diante de ti, no nome precioso daquele que nos possibilita entrar na tua presença, daquele que deu a oportunidade para nós cultuarmos ao Senhor neste domingo. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação, o poder do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, com todos nós que vamos vencer a Covid-19 e com todo o povo espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Uma boa semana, que Deus te abençoe.